Olá, galera. Boa noite já, tá? Não é mais boa tarde, boa noite. Vamos para nossa primeira videoaula, dando continuidade ao que nós estávamos estudando em sala de aula, tá? Terceiro ano, unidade 2, técnicas de leitura e inferências. Então, primeiro a gente tem que entender que inferência a gente analisa no texto aquilo que não está explícito. Então, inferência está diretamente relacionado a informações implícitas, tá? Existem várias formas da gente desenvolver, da gente perceber e praticar essa inferência como estratégia, como técnica de leitura no texto, tá? Nós podemos fazer a análise das figuras de linguagem, das metáforas, procurar por pronomes, palavras-chave, palavra que vai se repetir dependendo do texto que você está lendo. Mas o que? A mensagem que o autor quer passar, você vai fazer um skimming, uma leitura rápida, você vai entender qual a mensagem que o autor está querendo passar para você, tá? E vai fazer uma inferência. Você vai subentender, você vai analisar, você vai entender a mensagem que o autor está querendo te passar através daquele texto e que não está explícito, tá? O que pode atrapalhar a nossa inferência, gente? Existem alguns fatores. Primeiro, o idioma. O idioma já é um grande fator assim, que vai atrapalhar bastante. Mas nós temos como fazer a análise do texto, né? Skimming, scanning, ver o título, o subtítulo, a fonte desse texto, né? Se for um texto do New York Times, é um texto jornalístico, então tem como a gente saber que tipo de linguagem que espera. Tem como a gente, através do skimming, saber o que o autor está querendo dizer, sobre o que aquele texto se trata. Às vezes, existem várias técnicas de leitura que podem nos auxiliar nessa análise, tá? Mas o que atrapalha? Atrapalha o idioma, porque nós estamos trabalhando com textos em inglês. E muitas vezes a falta de conhecimento da cultura daquele lugar do qual o texto veio, né, da onde o texto veio, ou da onde o texto se refere, do que se trata. Vou dar um exemplo. Nós estamos no Rio de Janeiro. A gente pega um texto que tem uma piada muito específica, muito regional, do Nordeste, de algum lugar do Nordeste, do Norte, do Sul. E a gente não entende essa piada. Por quê? Porque ela está diretamente relacionada com a cultura local. Então, assim, o fato da gente desconhecer um pouco a cultura, né, daquele lugar, pode sim atrapalhar na inferência, né? O que mais é a inferência, né? A inferência é a dedução a partir de observação e atenção. Foi o que eu falei, é a mensagem que não está explícita, ela está implícita, tá? Temos aqui, né, pela dedução a partir de observação e atenção, aqui entram as metáforas, as figuras de linguagem, que elas vão ser usadas. Que outras opções nós temos para fazer uma inferência, né? Ou então de transmitir uma mensagem não explícita, do que através do uso de linguagens e metáforas, de uso de figuras de linguagens e metáforas. Não tem jeito melhor, né? E sim, em inglês nós temos o uso de metáforas e figuras de linguagem, sim, tá? E muito até, né? E aí tem uma diferença do que é inferência e pressuposição. O que é a pressuposição? A inferência é a mensagem implícita. E a pressuposição? A pressuposição é a inferência, é um tipo de inferência, tá? A partir de um enunciado, de uma informação não explicitada. Como assim, né? Se eu digo pra você, Ana chegou tarde no trabalho, eu tenho um pressuposto de que a Ana tem um trabalho, tá? Vamos dizer assim que o pressuposto seja algo que esteja mais implícito, né? Tanto que a gente tem que fazer uma inferência, a partir da inferência a gente descobre o pressuposto. Então, assim, o pressuposto é como, ele é mais incerto do que uma inferência. Uma inferência é uma mensagem implícita. O pressuposto é você tirar uma conclusão a partir de uma assertiva. Então, assim, apesar de parecer um pouco uma coisa com a outra, são conceitos diferentes, ok? Essa unidadezinha é bem bacana, ela trabalha muito exercícios, tá? Assim, pra esse vídeo não ficar muito longo, né? Eu tô na página
959, agora na 960, né? Expliquei. Tem uma questãozinha aqui do Enem que eu achei maravilhosa, tá? Calvin and Hobbes. Calvin é maravilhoso. Antes da gente fazer a leitura, né, do texto, a gente vai pronunciá-lo, saber o que ele está querendo da gente. A partir da leitura dessa tirinha, infere-se... Opa, calma aí. Eu tenho que entender uma mensagem que não está explícita. Por isso que é importante a gente começar pela questão. Lembra que eu falei para vocês, técnicas de leitura? QAR, Question Answer Relationship. A gente começa pela questão. Então, já sei que tem, infere-se alguma coisa nesse texto. Que o discurso de Calvin teve um efeito diferente do pretendido, uma vez que... Então, o que aconteceu? Esse enunciado está me dando várias informações. Está dizendo que Calvin pretendia passar uma mensagem, mas que entende-se que essa mensagem não foi entendida da forma que ele queria, tá? O que aconteceu? Agora a gente vai para a tirinha. I've concluded that nothing bad I do is my fault. Ao pai dele. Hã? Right. Being young and impressionable, I'm the helpless victims of countless bad influences, and unwholesome culture panders to my undeveloped values and pushes me to maleficence. Olha a ideia. I take no responsibility for my behavior. I'm an innocent Paul. Gente, coitada. It's society's fault. Não conhece o conceito de autorresponsabilidade, essa criança. Then you need to build more character. Go shovel the walk. Mandou ele limpar com a pá, né, a neve do caminho. These discussions never go where they're supposed to. Essas discussões nunca vão para onde elas deveriam ir, né? E aí, letra A. Uma vez que decide tirar a neve do quintal... Oi? Tirar a neve do quintal? Ele decidiu tirar a neve do quintal, gente? Acho que ele foi quase que obrigado, né? Letra B. Tem um efeito diferente do pretendido, uma vez que ele culpa o pai por exercer influência negativa na formação de sua personalidade. Ele tá culpando o pai, gente? Não, né? Ele tá culpando a sociedade, tá se fazendo de vítima. Letra C. Comenta que suas discussões com o pai não correspondem às suas expectativas. Eu acho que a gente não precisa nem discutir o que é a letra C, né? Ele chega à conclusão que, putz, não deu certo, né? Minha discussão com meu pai não chegou onde eu queria. Letra D. Conclui que os acontecimentos ruins não fazem falta para a sociedade. Gente, o que eu falei? Sempre tem uma opção absurda. Essa é a opção absurda. Ela não tem nenhum contexto com a tirinha. Não tem nenhum contexto com a situação que está acontecendo aqui. Essa é a opção absurda. D. Reclama que é vítima de valores que o levam a atitudes inadequadas. Ele reclama... Não, ele não reclama. Ele se faz de vítima o tempo todo. Mas ele não está reclamando. Ele está fugindo Ele não tem conceito de autorresponsabilidade. Diferente, né? A resposta certa é a letra C. Comenta que suas discussões com o pai não correspondem às suas expectativas. E outra coisa, você tem que ver que no enunciado, o que o enunciado está pedindo? O enunciado está dizendo que teve um efeito diferente do pretendido. Então, assim, às vezes a gente acha uma opção que até, poxa, essa opção é até bacana, eu acho que ela até casa. Mas, assim, você tem que ver o que o enunciado está te dizendo. Isso acontece, entendeu? Às vezes você tem uma opção que, sei lá, poderia, talvez, até caber como uma opção correta. Mas ela tem a ver com o enunciado, tem a ver com o que está pedindo, tem exatamente a ver, ela casa totalmente com o texto, com a historinha em si, com o que está acontecendo. Então, a gente tem que analisar essas opções dessa forma. Questão número 2 do Enem, também achei bacaninha. When I was 5, everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now, they say it's time to start acting like an adult. At this rate, I will be eligible for Social Security before I graduate from high school.
No cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente o quê? Gente, se aos 5 pediam que ele fosse um grande garoto, aos 10 que ele devia ser mais maduro. Se ele seguir nesse ritmo, né, nessa taxa, né, ele será elegível, né, para a segurança social antes de se graduar no ensino médio. Então, o que essa tirinha que esse negocinho tá satirizando aqui? O fato de quê? De que a sociedade exige que o adolescente amadureça precocemente. Né? Se aos 10 eles já estão dizendo que você tem que ser muito maduro, se você continuar nesse ritmo, antes de você se formar, antes de você terminar o ensino médio, você já tá a que nível, né? Pois é. Deixa eu ver. Questãozinha da página 962 do Enem, é a última que a gente vai fazer aqui para fechar, para o vídeo não ficar muito extenso. And no way y'all should be here if I don't speak English real good. Vários errinhos aqui, né? Sure, may I suggest you avoid double negatives and don't forget to use an adverb? Nossa, o cara corrigiu o outro, né? Assim, pá, na cara de pau. Cartoons são produzidos com o intuito de satirizar comportamentos humanos e assim oportunizam a reflexão sobre nossos comportamentos e atitudes. Nesse cartoon, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia vamos supor, são 2 americanos, são 2 nativos. Um tá falando de um jeito, né, desse jeito assim, todo cheio de gíria, todo desenrolado, e o outro tá falando aquele negócio gramaticalmente correto, né? Então, evidencia o quê? Letra A. Predominância do uso de linguagem informal sobre a língua padrão? Não. Dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem? Vocês acham? Aceitação dos regionalismos utilizados por pessoas de diferentes lugares? Necessidade do estudo da língua inglesa por parte dos personagens? Facilidade de compreensão entre falantes com sotaques distintos? Então, gente, parece assim, quando você lê, que todas as opções cabem. Caramba, eu acho que todas elas têm nexo, eu acho que todas elas têm lógica. Como é que a gente vai fazer para eliminar? A gente tem que entender que tem que ter a ver diretamente com o contexto. Por mais que elas pareçam ser todas ali, todas elas cabem, tem que ter a ver com o contexto, entendeu? Sabendo-se, vamos supor que todos os 2 personagens sejam americanos, nativos. Um falou, olha a carinha do outro no primeiro quadrinho, não tô entendendo nada. E o outro corrigiu. Então, nesse cartoon, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia a dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. Tá, gente? É a dificuldade de entender diferentes usos da linguagem. Porque um fala de um jeito, ele é americano, e o outro também é americano e fala de outro jeito, mas ele sentiu a necessidade enorme de corrigir o colega. Gente, vamos analisar, vamos trazer para nossa realidade. A gente mora no Brasil. Quando chega uma pessoa de uma outra região, de um sul, ou então de um norte ou nordeste, e fala diferente da gente, ou então uma outra pessoa que não faz o uso corretamente, né, da gramática, a gente acha estranho, não acha? Então, algumas pessoas têm dificuldade de lidar com isso, de lidar com essas diferentes formas de usar a linguagem, entendeu? Então, esse cartoon aqui nada mais é do que uma crítica, entende? Que crítica é essa? De que muitas vezes, sim, as pessoas têm dificuldade de lidar com esses regionalismos, com essas diferenças, né, de linguagem, de usar a linguagem que as pessoas têm. Então, assim, a opção que é diretamente relacionada com a questão, com o quadrinho, com a historinha, é a letra B, tá? As outras podem ser plausíveis, podem até parecer ter lógica, mas não tem diretamente a ver com a situação que está aqui em cima, tá? Muitos exercícios, essa unidadezinha tem muito exercício, ok? Vou deixar o resto dos outros exercícios para vocês fazerem. E aí eu espero que mais pra frente nós tenhamos a oportunidade de esclarecer as possíveis dúvidas. Tá bom, galera? Beijos a todos e boa noite.